de que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo. E quando eu precisei você chorou comigo. Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar. Vou correr por você até o fim. Me quis tirar do mal, eu percebi, disse verdades que eu mereci. Então pra sempre amigo, sim, se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão. E é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar, a sua vida abençoar, abençoar. Vou correr por você até o fim. Assim eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem. Mas se amigo, irmão meu, valeu. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar, a sua vida abençoar, abençoar. Vou correr por você até o fim. Assim eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem. Mas que amigo, irmão meu, valeu. Quando todos se forem, eu vou estar lá com você. Amigos até depois do fim. Valeu, amigo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quero ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor juntamente com a igreja. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 2 e versículo 7. Eu queria pedir para jovens ou adolescentes, se tiver algum dos nossos visitantes que não possua a Bíblia Sagrada, que você possa emprestar a sua Bíblia, abrir no livro, no capítulo e no versículo, para que essas pessoas possam acompanhar a palavra do Senhor juntamente conosco. Marcos capítulo 2, verso 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Vou repetir. Por que diz este assim blasfêmias? É uma pergunta. E quem pode perdoar pecados senão Deus? É outra pergunta. E essa indagação, irmãos, ela foi feita por alguns escribas. E quem eram os escribas? Escribas eram pessoas que eram usadas e ensinadas para fazer cópias da palavra do Senhor. E entre os judeus, os escribas eram aqueles que interpretavam a lei e ensinavam a lei. E os escribas e fariseus, nós bem sabemos que a Bíblia relata que eles eram ferrenhos opositores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E não faltava oportunidades para que escribas, para que fariseus, para que saduceus estivessem presentes para se oporem a algumas atitudes que Jesus tomava ou que Jesus fazia. Mas nessa pergunta que os escribas fazem, eles não estão errados, porque a lei dizia que só quem pode perdoar pecados é Deus. Só quem pode curar é Deus. Eles não estavam errados, mas estavam errados por não conhecerem aqueles que havia perdoado pecados e curado enfermidades. Essa é a diferença. E a Bíblia diz que nós erramos. Por quê? Porque nós não conhecemos as Sagradas Escrituras. E quando nós não conhecemos as Sagradas Escrituras, nós temos um grande percentual de erro. E era o que acontecia constantemente. Porque o que Jesus estava fazendo nessa oportunidade nada mais era demonstrando o seu poder, a sua autoridade que foi dada por Deus. Aleluia. E se os escribas tivessem conhecimento e o reconhecessem como tal, não teriam interpelado dessa maneira, questionando, será? Como é que ele pode dizer essas blasfêmias, que está perdoando pecados e curando o enfermo? E eles questionam ainda, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Era só Deus, mas o próprio Jesus era o Deus encarnado que veio para salvar a humanidade. E o interessante, irmãos, que essa passagem bíblica, ela se dá num contexto de um lugar, lá na aldeia de Naum, ou seja, em Cafarnaum. E Cafarnaum, nós todos bem sabemos que foi o lugar escolhido por Jesus por um período da sua vida para fixar residência. Nós bem sabemos que Jesus, ele nasceu em Belém, ele ficou um tempo com os seus pais fugido no Egito por conta da perseguição de Herodes, e depois ele retornou à terra natal dos seus pais, que era Nazaré, e por ali ele viveu por longos anos. E quando, já aproximadamente com 30 anos de idade, ele se mudou para Cafarnaum, por um lugar estratégico, por uma terra que estava à beira do mar, que era um caminho de passagem para muitas gentes que iam para o Egito, que iam para outras regiões da Galileia, e assim ali ele fixou residência, e todos nós sabemos, e os estudiosos declaram, que a residência provável de Jesus em Cafarnaum era na casa de Pedro, de Simão Pedro. E ali Jesus, ele fez muitos prodígios, realizou muitos milagres, curou a sogra de Pedro, chamou Mateus da coletoria para ser discípulo, fez a multiplicação de pães, curou a filha de Jairo, fez muitas maravilhas. E Deus, irmãos, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. A minha vontade, ela não é soberana acima da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sempre tem que ser soberana sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. E nós temos que esperar o momento certo de Deus para Ele agir nas nossas vidas.
E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, o milagre pode ser hoje na sua vida. Aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado, pode acontecer hoje na sua vida, porque tudo depende do poder do nosso Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesse lugar. Está esquadrinhando o meu coração, está esquadrinhando o seu coração, está esquadrinhando o coração de todos que estão aqui. Então ele sabe de cada necessidade que nós temos. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele retorna, depois de uma saída que ele teve ali de Cafarnaum, ele retorna para Cafarnaum, para a sua casa, ou seja, na casa de Pedro. E ali, quando as pessoas ficam sabendo que Jesus tinha retornado, e era muito comum isso, onde Jesus estava, uma grande multidão o acompanhava e o seguia. Uma grande multidão iria buscar as maravilhas. E não foi diferente nessa feita, porque ele estava em casa, diz a palavra do Senhor, que depois juntaram-se tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus nunca deixou ninguém ser despedido sem nada. E a palavra diz que Jesus lhes pregava a palavra. Jesus lhes pregava a palavra. Porque tudo que nós vamos alcançar é através da palavra. A palavra, ela cura, a palavra, ela salva, a palavra, ela transforma, porque a palavra é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, aleluia. Ela é a vontade de Deus para as nossas vidas. E diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. E aí, vieram ter com ele, diz no versículo 3, conduzindo um paralítico trazido por 4. A Bíblia não menciona o nome do paralítico. Possivelmente ele era de Cafarnaum. Não diz a idade do paralítico. Não diz o lugar de residência do paralítico. Mas diz que 4 traziam um paralítico. E o interessante é que a Bíblia também não relata o nome dos 4 que traziam um paralítico. Todas pessoas anônimas. Todas pessoas que não eram conhecidas e não foram conhecidas porque os seus nomes não estão mencionados nas Sagradas Escrituras. Mas aqueles homens trouxeram aquele paralítico. E diz a palavra que eles chegaram, e como a multidão era muito grande, imagino eu, que não seria um número igual nós temos aqui hoje, 200 e poucas pessoas, mas seria uma multidão. E quando nós falamos de multidão, é acima de 1000 pessoas no mínimo. E aquelas pessoas, e as casas não eram casas muito grandes, acredito eu que a casa estava completamente tomada em todo o seu interior, e toda a sua redondeza por fora, e ninguém podia chegar mais próximo para ouvir a palavra do Senhor. E eu imagino aqueles homens chegando, um de cada lado de uma cama. Dá licença, eu preciso levar ele ao mestre. As pessoas nem atenção dela. Dá licença, deixa eu passar. E não tinha espaço. Dá licença, eu quero entrar. Não tem espaço. E as pessoas nem dando ouvido para aquele necessitado. Porque cada um pensa somente no seu próprio, ou na sua própria necessidade. Na sua própria vontade. No seu próprio desejo. E muitas vezes esquece das pessoas que estão ao seu lado. Mas aqueles homens, imbuídos de um comprometimento de amor, que é invejável, eles não desistiram.
Qualquer outra pessoa poderia ter desistido. E nessa passagem, é lógico, a Bíblia não menciona, mas eu acredito que muitas outras pessoas puderam ter chegado a disso ali, com necessidades também graves. Mas as pessoas, pela dificuldade de chegar, de se aproximar, desistiram, porque não conseguiam chegar até o mestre. Ah, não vai dar. Ah, não tem jeito. Ah, eu não vou conseguir. Vamos voltar para casa. E numa outra oportunidade a gente tenta. Mas foi diferente com aqueles 4 rapazes que não desistiram. Aleluia! E a Bíblia relata uma outra passagem também, lá do tanque de Betesda. E os irmãos conhecem muito bem essa palavra, essa passagem, onde também havia, pastor José Martins, um paralítico ali, há muitos anos. Quantos anos? 38 anos. E quando Jesus chega e pergunta, ele diz assim, não. Porque tinha uma crendice de que em tempos um anjo descia e movia as águas, e a primeira pessoa que descia naquelas águas eram curadas. E tem muitas pessoas que usam esse texto para pregar e dizer que o anjo era um anjo do Senhor. Eu não acredito nessa tese. Eu não acredito nessa versão. Eu não acredito nisso. Para mim isso era uma crendice popular. Porque Deus, ele é justiça. E se Deus curasse a primeira pessoa que descesse as águas, nós deduzimos que a pessoa com menos dificuldade ou com menos problema é que alcançavam a bênção. E aonde vai a justiça de Deus sobre a vida das pessoas dessa maneira? Mas enfim, não cabe a nós questionarmos a respeito disso. O que cabe dizer é que aquele homem estava ali há 38 anos enfermo e não tinha ninguém que pudesse o levar àquele tanque para que ele pudesse ser sarado. Mas é interessante que aquele homem, ele devia ter ficado ali anos e anos a fio, somente olhando para a piscina, para o tanque, para baixo. Mas quando chega Jesus, aleluia, quando chega Jesus no ambiente, e o olhar da pessoa, ele muda de direção. No lugar de você olhar para baixo, você começa a olhar para cima. Aí você pode ter a certeza que você está vendo na sua frente o Salvador, o Todo-Poderoso, aquele que opera milagres, aquele que faz maravilhas, aquele que derrama poder, aquele que faz o milagre acontecer. Aleluia! E a partir do momento que ele olhou para cima, Jesus diz, levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia, aleluia. E diz a palavra do Senhor que aquele homem foi instantaneamente curado. E nessa passagem nós vemos o compromisso desses 4 jovens olhando para aquele paralítico e dizendo assim, nós temos que fazer alguma coisa pelo nosso amigo. Nós temos que fazer alguma coisa por essa pessoa que está necessitada. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que eles devem ter olhado, né? Ou melhor, não diz a palavra do Senhor, mas eles devem ter olhado janelas, portas, aberturas, e não conseguiram achar um lugar. Mas eu falo assim, nós não vamos desistir da bênção, porque a bênção é certa para aqueles que buscam avidamente, continuamente, incessantemente, aleluia, e nós vamos levar esse paralítico na presença do Senhor, custe o que custar, aleluia. E diz a palavra que eles subiram ao telhado, fizeram uma abertura e desceram o paralítico sobre a sua cama. Irmãos, as casas de hoje são diferentes.
As casas de hoje, os telhados têm uma estrutura de madeiramento bem complexa, bem forte, bem estabilizada. E naquele tempo não, era diferente. As casas não eram cobertas com essas telhas que nós vemos aqui, telha portuguesa, telha romana, telha italiana, telha de brasilite, não. As casas eram cobertas ou de palhas misturadas com barro e madeira. Então não era uma estrutura tão rígida e tão segura. Mas isso não impediu aqueles 4 homens, mais o paralítico, de se colocarem sobre aquele telhado, aleluia, independente do risco que estavam correndo, mas o motivo, a causa era nobre, porque eles queriam estar na presença do Senhor, aleluia. E diz a palavra do Senhor, que eles desceram, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E eu imagino Jesus naquele lugar, não sei se ele estava sentado ou se estava em pé, mas ele estava ali pregando a palavra, estava falando do amor de Deus, estava falando das coisas futuras. E de repente, quando ele olha, baixa aqui na sua frente uma cama com um paralítico deitado sobre a cama, aleluia. Jesus deve ter se admirado, o que é isso? O que é isso que fizeram? Tanto é que diz assim, e Jesus vendo-lhes a fé, vendo-lhe a fé. E eu acredito que não só a fé dos 4, mas a fé daquele que também estava deitado por sobre aquela maca, por sobre aquela cama. E a palavra do Senhor diz assim, e disse-lhe, e vendo Jesus, a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os seus pecados. E o que eu entendo, irmãos, com essa passagem? Que há um cronograma para tudo diante de Deus. Eu não posso querer a cura do corpo físico se tem pecado oculto. Primeiro o pecado tem que ser perdoado, para que depois o milagre seja realizado. Quem crê nisso, glorifique e exalte o nome do Senhor, diga amém juntamente comigo. Primeiramente os pecados têm que ser perdoados e depois o milagre vai ser realizado. Preste bem atenção no que eu estou falando para você nessa noite. Primeiramente, os pecados têm que ser perdoados para depois o milagre ser realizado. E muitas vezes as pessoas estão em busca de uma cura, de uma transformação, de uma libertação, e a coisa não acontece porque tem pecado, e o pecado não foi confessado, e se o pecado não é confessado, ele não é perdoado, aleluia. Então, se coloque na presença, se coloque na posição, e primeiramente, peça perdão dos seus pecados a Deus, para que Ele te integre e faça o milagre na sua vida. E ali vai chegar aonde eu li no início. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, versículo que eu li no início, por que diz esse assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí no versículo 8 diz assim, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim
arrazoavam entre si, lhes disse. Jesus dizendo aos escribas: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? E os escribas não tinham falado nada para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus sabe o que eu penso. Jesus sabe o que você pensa. Jesus sabe o que você projeta. Jesus esquadrinha o seu coração. Jesus sabe das suas intenções. Aleluia. Diz a palavra que Ele conhece a palavra antes que ela chegue à nossa boca. Aleluia. Então Ele é o Deus que esquadrinha coração. Aleluia. Então Ele já tinha visto que aqueles escribas estavam arrazoando, estavam blasfemando, estavam falando dele pelas coisas, pelas maravilhas que Ele estava fazendo. Aí Jesus fala para ele assim, faz duas perguntas para ele. No versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Qual é mais fácil? Para mim, os dois são impossíveis. Para você, pastor Gilmar, os dois são impossíveis. Para você, pastor José de Abreu, os dois são impossíveis. Para aqueles escribas que estavam ali arrazoando, também era impossível, irmã Rosângela. Mas para Deus não existe impossível. Então para Deus, tanto faz perdoar como curar. Ele pode fazer tudo. E Ele quer fazer maravilhas na sua vida nessa noite, nesse lugar. É hoje, é hoje, é hoje. Somente creia no poder do Altíssimo. Aleluia, aleluia. Aí ele diz assim, Jesus, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te. Toma o teu leito e vai para a sua casa. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. O presbítero Adilson deu a palavra introdutória aqui e falou sobre Jesus na casa de Marta e Maria. E todos nós conhecemos a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E ali nós estamos falando da morte física. Nessa passagem que eu estou pregando, nós estamos falando da doença física no corpo, ou seja, literalmente dizendo. Mas muitas vezes a morte ela não é somente física, mas ela também é espiritual. E tem pessoas que espiritualmente já estão mortas, sepultados há 4, há 10, há 20, há 10, há 15 anos. E se esquecem que tem um Deus, que tem um Jesus todo-poderoso, que pode chegar nessa noite, aqui nessa igreja, ou lá na sua casa, ou no lugar que for, e dizer, vem fulano de tal, sai para fora, aleluia, tenha vida na minha presença, tenha vida em Cristo Jesus. Porque o caminho é esse, é entregar a vida ao Senhor Jesus e deixar que Ele faça maravilhas nas nossas vidas. Muitas vezes tem a enfermidade espiritual e não a física. E eu já fui enfermo espiritual por muito tempo.
Eu aceitei a Jesus com 33 anos de idade. A idade que Jesus Cristo viveu, eu aceitei Jesus com 33 anos de idade. E antes de aceitar a Jesus, eu era cego espiritualmente. Eu era surdo espiritualmente. Eu era mudo espiritualmente. Eu era tetraplégico espiritualmente, aleluia. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão na minha vida, levantei a minha mão, entreguei a vida a Cristo, as escamas caíram dos meus olhos, os tampões saíram do meu ouvido, o bloqueio saiu da minha boca, e hoje eu posso glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que cuida de mim. Rabassurigandalabagai, rigandalabassuiandalabás. Aleluia, aleluia. E ninguém acreditava em mim. Quando as pessoas ficaram sabendo, o Tony aceitou a Jesus, arrazoavam, riam, manietavam, debochavam. E eu dizia assim: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, aleluia. Eu tomei a melhor e mais precisa decisão na minha vida, foi entregar a minha vida a Cristo. Houve o resgate de tudo que eu tinha perdido, da minha família, de tudo. E Jesus me fez uma pessoa nova na sua presença. Jesus mudou a minha maneira de viver, a minha maneira de agir, aleluia. Isso também eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que está nos visitando nessa noite, eu não sei qual é a enfermidade que está te assolando. Se é uma enfermidade física, Deus pode fazer um milagre na sua vida nessa noite. Ou se é uma enfermidade, uma letargia, uma tetraplegia espiritual, Deus também pode te curar nessa noite. Mas primeiro você precisa confessar os seus pecados, aleluia, ao Senhor Jesus, para que Ele possa operar o milagre na sua vida. Rabassui canta labás. Aleluia. E nessa noite você pode sair daqui com essa palavra de Jesus. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa curado espiritualmente, curado literalmente no seu corpo. Aleluia. Mas a decisão, irmãos, não pode ser minha, não pode ser do pastor Roberto pela sua vida, mas tem que ser única e exclusivamente por você. Por você. A salvação, ela é individual. Quando nós reconhecemos o poder de Deus sobre as nossas vidas, as coisas se transformam de uma maneira maravilhosa. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor aqui continua dizendo: e levantou-se, e tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E nesse cenário, irmãos, dessa pregação, dessa palavra, nós vemos um cenário que tem algumas pessoas que participaram. Primeiro,
a multidão que chegou à casa de Pedro, à casa de Jesus. E muitas vezes nós achamos que os nossos amigos estão nas multidões. Hoje é pessoa querendo ficar famosa. É pregador querendo ser destaque. É pregador querendo ser ovacionado pelo povo. E muitas vezes não é na multidão que estão os seus amigos. Não é naqueles seguidores seus de Insta, de Facebook que estão os seus amigos. E ali eu creio que naquela multidão tinha gente de toda a espécie. Tinha as pessoas necessitadas, sim. Tinha as pessoas curiosas, sim. Vamos lá para ver o que vai acontecer. Vamos lá para ver o que Jesus vai fazer. Porque a fama de Jesus já era notória, já tinha sido disseminada e todo mundo sabia do poder de Deus sobre a vida do ser humano. Aleluia. Tinham também aqueles que iam ali somente para blasfemar, para procurar algum erro no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o acusá-lo, para prendê-lo, aleluia, e para matá-lo, aleluia. Então, no meio da multidão, muitas vezes não estão os seus amigos. Aí tinha um outro grupo de pessoas que estavam ali, que eram o quê? Os escribas, os fariseus, as pessoas que dizem ser uma coisa, mas na realidade são outras coisas. Essas pessoas também não são seus amigos. São pessoas traiçoeiras, que muitas vezes até dentro da igreja estão dando abraços em você, mas quando você vira as costas, estão enfiando e cravando o punhal em você. Então, escribas e fariseus não são seus amigos. Aí tem um outro grupo de pessoas que são os 4 rapazes que carregaram aquele paralítico. Esses são grandes amigos. Esses são pessoas de relevância na vida daquele paralítico. Porque se essas pessoas não tivessem tomado essa decisão de levar aquele paralítico até o mestre, aquele paralítico poderia ter morrido sem poder andar. Esses são os verdadeiros amigos, ou os grandes amigos. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos visitando nessa noite. Cada nome que foi anunciado aqui, que você veio pelo convite de uma pessoa que congrega aqui nessa igreja, eu tenho a dizer para vocês, esses são grandes amigos que vocês têm, porque eles te trouxeram no lugar da bênção. E você, se você quiser, nessa noite, você sai daqui de posse da sua vitória, em nome de Jesus Cristo. E quando essas pessoas chegaram com o paralítico aonde? Na presença, sabe de quem? Do verdadeiro amigo que é Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra no seu coração, que há sempre esperança. Jesus pode fazer maravilhas na sua vida hoje. E não somente na vida desses que estão nos visitando, que ainda não entregaram a vida a Cristo, mas na sua vida, que já é membro, que já é pessoa dessa igreja, que já está aqui congregando há anos a fio. Jesus pode fazer um milagre acontecer nessa noite na sua vida. E o interessante, irmãos, que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Até na cruz, Jesus fez um amigo. Sim ou não? Jesus foi colocado na cruz, crucificado. Do lado direito dele tinha o quê?
um malfeitor, um ladrão. Do lado esquerdo tinha o quê? Outro malfeitor, um ladrão. Aí diz que no começo os dois começaram a blasfemar contra Jesus. Sim ou não? Aí depois de um tempo, um deles, o que estava na direita, mudou de opinião. E começou a repreender o outro. E começou a dizer, espera aí, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este nenhum mal fez. Ninguém o condenou, salvo as autoridades judaicas religiosas da época, que foi a pessoa que levou Jesus à cruz. E aí aquele ladrão que estava do lado direito, ele reconheceu o poder, a autoridade do Senhor, ao ponto deles dizer para Jesus assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus ali mesmo no momento de dor, de fragilidade, mas continuava sendo Deus, continuava esquadrinhando os corações, e ele disse, e pôde compreender ali, que houve um arrependimento sincero daquele ladrão que estava na cruz. E aí Jesus responde para aquele ladrão, para aquele malfeitor, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é noite de vitória, hoje é noite de salvação, hoje é noite de reconciliação. Creia nisso e fique com essa palavra no seu coração.